primeira entrevista. Exatamente, para a gente entender todo esse cenário, né, de como essa possível candidatura à presidência e essa mudança de rumo para uma candidatura ao Senado, como isso pode ter de fato impactado nessas ações que estão sendo agora as primordiais para esse julgamento de hoje. A gente conversa no Povo News ao vivo com o advogado Fernandes Neto, ele que é presidente da Comissão Eleitoral da OAB Ceará. Muito boa noite, Fernandes, seja muito bem-vindo ao Povo News. Eu queria de antemão que você nos explicasse se essas duas ações, né, se esses motivos, elas fazem sentido dessa forma, se a gente realmente enxergar essa mudança de candidatura de Moro ali, essa desistência dele para a candidatura à presidência, se isso justificaria de fato essa perda de mandato do senador. Boa noite a todos e todas. Raquel, Ítalo. Na verdade, é um tema bem polêmico, né, que inaugurou a questão da análise das despesas realizadas em pré-campanha, né? Antes não existia nem pré-campanha, mas hoje a pré-campanha ela é possível legalmente na lei, tanto na lei como também nas resoluções do TSE. Então, o que está se aferindo é se há os gastos realizados pelo Sérgio Moro, pelo então candidato a presidente Sérgio Moro, e foram aproveitados para o senador Sérgio Moro, e aí estaria ultrapassando um valor médio possível de gasto de um candidato para senador. Lembrando que o limite para o gasto para um candidato a Senado no Paraná era de 4,4 milhões, né? E um limite de gasto para presidente da República é 70 milhões de reais. Então, nós teríamos, uma disparidade muito grande do que seria gasto médio para esses dois cargos, né? E o que está aferindo o tribunal é se esses gastos utilizados em benefício da visibilidade do senador Sérgio Moro teria afetado a competitividade eleitoral e o princípio da igualdade de chances, que a lei determina que os dados, a data limite de haver gastos eleitorais, realmente é o registro da candidatura. E exige e possibilita até que se gaste na pré-campanha de uma forma módica, né? E esses valores, de fato, eles ultrapassaram bem os limites relativos ao Senado. No entanto, essa é uma questão bem polêmica e inaugurou-se realmente a similaridade com o caso da senadora Selma Arruda, que utilizou também valores em pré-campanha, né? Em pré-campanha. O diferencial aqui é que esse valor foi gasto, grande parte, pelo Podemos, pelo qual o candidato não se utilizou mais quando mudou para a União Brasil. Então, na verdade, é um tema polêmico. A lei visa preservar a igualdade de chances, ou seja, e nesse caso, o Sérgio Moro teria, então, vamos supor, queimado a largada, né? Teria antecipado os gastos e em valores excessivos para o cargo de senador, não presidente da República. Muito bem, 6 horas e 22 minutos. Para quem está chegando agora aqui ao nosso Povo News, seja muito bem-vindo. Aproveita aí para deixar o seu like. Antes de eu trazer aqui um questionamento ao Fernandes Neto, vou trazer uma atualização em relação ao julgamento. A gente falou agora há pouco que o desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, relator do processo que pede a cassação de Sérgio Moro, votou pela improcedência da ação, e isso significa que ele entendeu que as acusações não procedem e que o cargo conquistado por Moro no Senado deve ser mantido. O segundo desembargador a votar, José Rodrigo Sade, pediu vistas, ou seja, com isso, a continuidade da sessão foi marcada para a próxima quarta-feira, passando essa na outra, dia 10. Essas duas ações de investigação judicial eleitoral que pedem a cassação do mandato de Sérgio Moro começaram a ser julgadas às 14h no TRE do Paraná, em Curitiba. Fernandes Neto, a defesa alega que essa pré-campanha presidencial de Sérgio Moro, ela não influenciou em nada o resultado das eleições para o Senado, porque ele já era um nome muito conhecido, né? Justamente pela atuação na Lava Jato, a própria prisão do hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, isso não poderia ser considerado fator aí primordial pela Justiça para cassar o mandato dele. Como é que você avalia essa questão e também um ponto que você
já falou. O fato de mudar de candidatura em si, ele não é um fato, né, que deve aí ser considerado como equivocado, porque já pensou se todo mundo que, agora eu quero ser candidato a presidente. Não, vou mudar, agora eu quero ser candidato a deputado federal. Não é por isso que a pessoa vai ser caçada. Acredito que você pense assim também. Não, eu penso, e por isso que eu falo que é um caso realmente inusitado, que está começando a analisar esse gasto de pré-campanha agora, porque nós antes, no Brasil, não aferíamos gastos em pré-campanha, só analisávamos gastos em campanha. De fato, agora passou, desde o caso do Selma Arruda, cito novamente, a analisar os gastos de pré-campanha, né? E aí, de fato, se um candidato, a pré-campanha não é permitido um candidato gastar o que quiser, o que puder. Tem que haver regras, e essas regras limitam a igualdade de chance. Tem um momento de partida, né? A questão do senador Moro já ser conhecido pelo processo, por estar à frente da Lava Jato, e assim como também como ministro da Justiça do governo Bolsonaro, né? Não pode ser confundido com a viabilidade e a propaganda destinada à candidatura, né? Uma coisa sou eu, o Sérgio Moro, juiz, que eu tenho a visibilidade do processo, do repercussão que esse processo me traz, como ministro da Justiça, da repercussão dos meus atos como ministro da Justiça, né? Mas como candidato, eu defendo uma pauta, um programa de governo, uma abordagem, né, que de fato não é associado ao primeiro fato. Na verdade, essa posição é inerente dele, porque de fato foram funções que ele utilizou. O que se reclama aí, a meu sentir, é a vinculação dessa propaganda a uma postulação eleitoral, né? Tanto é que esses valores foram gastos pelos fundos eleitorais, pelos fundos públicos de campanha, e o que deve ser analisado, ao meu sentir, também aí, é a questão da igualdade de chances com demais candidatos, né? Se esses candidatos tiveram a mesma oportunidade, né, de contar com esses valores e vamos supor, esse impulsionamento de campanha, porque de fato eu não posso confundir o Sérgio Moro como juiz, como candidato que é conhecido como candidato, de fato, né? São duas questões, são duas posições completamente diferentes, mas eu acho que deve ser preservado, além de tudo, a questão da vontade popular, né? E observar também que, de qualquer maneira, nós não podemos caçar mandatos por caçar. A justiça tem que se apegar em fatos e em provas convincentes e demonstrar, não apenas, vamos supor, objetivamente, que houve uma possível favorecimento da campanha do Moro, mas de fato nós temos que analisar com elementos concretos quais os valores gastos e quais os limites desses valores do candidato a Senado e se de fato isso pode ter influenciado na situação do voto. Não é um julgamento fácil, né? Não é um julgamento fácil, também não vai ser decidido agora, porque por ser o processo originário do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o TSE tem a última palavra nesse aspecto com relação às provas. Então, o TSE poderá também reanalisar as provas no caso concreto. Então, de qualquer maneira, independente da decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o TSE dará a última palavra nesse aspecto de provas.